Fala galera, beleza? Tudo bem? E aí, tudo massa? Olha só, professor Jadiel Vargas aqui na área. Estamos nos comunicando através de quê? Do Exatas Aprovação, nosso canal aqui no YouTube. Caso não esteja inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, né? Também você pode acompanhar as minhas postagens lá no Instagram, ó, professor Jadiel Vargas, beleza? Tranquilo? Olha só, dando sequência aí, a gente vai falar, né, aqui ainda, dentro dessa parte de sistema de numeração decimal, a gente vai entender um pouquinho aqui por que o nosso sistema é um sistema posicional. O nosso sistema de numeração decimal é um sistema posicional. Veja o seguinte, ó, como funciona aqui essa ideia do sistema posicional. Cada posição que vai mudando, vai alterando, o valor ele também vai mudando, ele vai alterando. Por exemplo, ó, esse 5 aqui, ó, veja aqui, como que a gente representa aqui, ó? Esse 5 quer dizer o seguinte, ó, que a gente tem aqui, ó, 5 unidades. 5 unidades, ó, 5 unidades. A gente pode dividir, pode pegar aqui, ó, nosso sistema de numeração decimal aqui, ó, fazer essa divisão aqui para facilitar, ó. A gente separa os algarismos. Então, quando a gente separa aqui, ó, todos esses algarismos, a gente tem aqui uma relação. Sempre o quê? Da direita para a esquerda. Então, a gente vai ter, ó, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Então, esses 5 aí, ó, a posição que esse 5 ocupa é a posição das unidades, ó, é a ordem das unidades, certo? Então, quer dizer que a gente tem o quê? 5 unidades. Sim. Caso eu pego, né, destaco aqui, ó, esse algarismo 7 aqui agora, veja que esse 7 aqui agora, ele já ocupa outra posição. Qual é a posição ocupada? A posição das dezenas. Então, a gente tem 7 dezenas, ó, 7 dezenas. O que quer dizer 7 dezenas? Quer dizer que é 7 de 10, né? Como se você pegasse assim, ó, 7 notas de 10 reais. Cada nota de 10 reais aqui, você consegue juntar 7 notas aí de 10 reais. Ou seja, quanto que a gente vai obter aqui? 70. Então, veja, ó, é 7 vezes 10. Isso aqui é igual a quanto? 70 unidades. Ó. Então, quer dizer o seguinte, que em 7 dezenas há 70 unidades. Em 7 dezenas há 70 unidades. Então, veja que a questão posicional aqui do algarismo. Então, conforme vai mudando a posição, você vê que esse algarismo ele vai passando a valer relações diferentes aqui. Então, é exatamente isso que perguntou, ó, o valor relativo do algarismo 7. Ou seja, a gente acabou de descobrir. Esse valor relativo aqui é quanto? É 70, ó, ele vale 70. É tanto que a gente lê o número que 675, ó, 675, 70, 70. Então, na hora desse 7, a gente pronuncia 70. Ok? Esse 6 aqui, ó, veja que a gente também pode relacionar esse 6 aqui nessa ordem posicional. Quando a gente pega aqui esse 6 está ocupando qual posição ali, ó? O DC. Então, ó, ocupa a posição da centena, centena, centena. Então, são 7 centenas, ó, são 7 centenas. Professor, posso transformar isso em unidade? Pode. É a mesma coisa que você pegasse o quê? Centena, 100. As notas de 100 reais, você vai juntar 6 notas de 100 reais. Quando você junta 6 notas de 100 reais, então veja, ó, que é 6 vezes 100. Isso passa a ser quanto? 600 reais. Então, você passa a ter o quê? 600 unidades aqui, ó. Então, 6 dezenas, aí, ó, corresponde a um total de 600 unidades. Perfeito? Beleza? Ok? Então, veja, ó, né, que é tranquilo. É só o quê? Organizar essa relação posicional e aí, né, fica legal, fica massa para a gente poder escrever essa relação do número aí e descobrir o valor relativo de cada algarismo aí na sua devida posição. Perfeito? Pronto. Vamos lá? Ok. Então veja o seguinte, ó. Aí eu pergunto assim, ó.
Qual o algarismo ocupa a ordem da centena? Centena, ó. Ah, professor, então eu vou dividir aqui. É aquele esqueminha, né, que a gente faz aqui, ó. A gente divide os números, né? Isso mesmo, ó. Divide os números, perfeito. A gente divide esses números e a gente vai, ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Lembrando que a gente vai sempre o quê? Né? Nessa relação posicional, a gente começa sempre, ó, da direita para a esquerda, ó. Essa relação posicional é sempre nesse sentido, ó. A gente parte aqui, ó, da direita para a esquerda. Perfeito? Não pode esquecer desse detalhe, viu, galerinha? Né? Esperta aí, ó. Fique esperto, fique esperta. Ok, aí pergunta o seguinte, ó, qual é o algarismo que ocupa a ordem da centena, ó, ordem da centena. Veja, no lugar da palavra ali, ó, daquela letra C, qual é o algarismo que aparece ali? 6. Então, quer dizer que o algarismo aqui é o algarismo 6, ó, vale 6 centenas, ou seja, 600, né? Se perguntasse o valor relativo, seria 600. Só que perguntou o algarismo, não é o valor relativo, é só o algarismo. Agora, ó, qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Veja, dezena, dezena, dezena. Então, quando a gente coloca aqui, o que que a gente tem, ó? D de dezena, 7. Então, o algarismo é o algarismo 7. Se perguntasse o valor relativo, ó, 7 dezenas, 7 vezes 10, 70. Seria 70 unidades, né? Esse valor relativo aí. Perfeito? E aqui, ordem, ó, ordem da unidade. Ordem da unidade. Então, ó, qual é o algarismo que ocupa ali a ordem da unidade? O algarismo 5. Então, 5 unidades. Veja que está na ordem da unidade, ele vale 5 unidades. Ok? Perfeito? Beleza? Tranquilo? Ok, show de bola. Né? Certo. Olha só, vamos pegar mais um número, professor, agora o número ficou maior. Então, veja que a gente tem aqui o que, ó? 20.650. E a mesma ideia, a gente vai trabalhar isso aqui nessa relação posicional, dividindo aqui, ó. Então, vamos dividir. O que que a gente passa a ter quando a gente faz essa divisão, ó? A gente vai dividindo aqui algarismo por algarismo. Então, ó, dividindo algarismo por algarismo, o que que a gente vai obter? A gente vai pegar o seguinte, ó. Quando a gente relaciona, a gente pega aqui, ó. Sempre o quê? Da direita para a esquerda. Então, unidade, dezena, né? Isso, unidade, dezena e o que mais? Centena. Aí depois a gente começa a repetir de novo, ó. Unidade, dezena, e se tiver mais, vai continua. Centena, unidade, dezena e centena. Sempre essas três se repetindo. Só que aí tem um detalhe, por quê? Porque aqui a gente está falando das classes, lembra? Ó, essas três aqui representam a primeira classe. Essas outras duas aqui, ó, não está completo, mas já representam outra classe. Então, veja que essa classe aqui é aquela classe simples, não tem um nome específico, né? É a relação simples, unidade simples, dezena simples, centena simples. Agora, essa classe aqui tem um nome já específico, ó, que é o milhar, que é o milhar. Milhar. Aí depois vem a próxima classe, que é a classe do milhão. Depois vem a próxima classe, que é a classe do bilhão. E depois a classe do trilhão. Então veja, ó, que conforme vai mudando as classes aqui, também vai mudando de nome. Então essa classe aqui é chamada de milhar. Então veja, ó, que a gente consegue escrever aqui agora essa relação conforme as classes. Quando tem zero, esse zero a gente não precisa escrever. Zero unidade, zero é zero aqui, entendeu? Não precisa escrever. Então, o que que a gente escreve aqui, ó? A gente escreve o quê? 5. Esse 5 aqui, ó, corresponde ao quê? A 5 dezenas. Ó, veja a letra D ali, ó. Se é simples, eu só coloco dezenas, eu não preciso especificar. Esse 6 aqui agora corresponde o quê, ó? A 6 o quê? Centenas. Então, veja que é 6 centenas, ó. 6 centenas. Ok, esse zero eu não preciso escrever, zero, unidade de milhar, não preciso escrever. Agora, esse 2 aqui, a gente vai escrever, ó. Esse 2 aqui, qual é a relação que a gente tem para esse 2 aqui?
dezenas, ó, 2 dezenas de milhar. Ó, veja que agora não é mais aquela relação simples. Quando não é relação simples, a gente precisa escrever, né? Ali não precisa colocar 5 dezenas simples, 5 centenas simples. Não, não preciso fazer isso. Basta colocar 5 dezenas ou 5 centenas, ok? Beleza? E aqui, o que a gente observa aqui, ó? Dezena não é 10? Se a gente transformar isso em unidade, a gente tem o quê? 5 vezes 10. 5 vezes 10 é quanto? 50. Então, a gente pode dizer que a gente tem aqui, ó, 50 unidades. Então, que 5 dezenas aqui corresponde a 50 unidades, certo? 6 dezenas, ó, ou 6 centenas agora, centenas vem de 100, não é isso? Então, 6 vezes 100, e a gente passa a ter quanto? 600 unidades, ó, 600 unidades. Perfeito, ok? Professor, e esse dezena de milhar chegou a coçar a cabeça, professor. Que número é esse aqui? Dezena de milhar. Veja que dezena é 10 e milhar é 1000. Dezena, 10, mil, milhar. Então, veja, ó, dezena, 10, milhar, 1000. Então, 10.000. Então, quer dizer que é 2 vezes, ó, 10.000, né? Porque é dezena de milhar, dezena vale 10, milhar vale 1000. Então, 10.000, ó, juntando dá o quê? 10.000. Dezena de milhar, 10.000, 10.000. 2 vezes 10.000 vai ficar quanto? 20.000, ó. Então, é 20.000 unidades. 20.000 unidades. Então, veja, ó, que aqui é essa relação do 20.000 unidades, perfeito? Beleza? Ok, show de bola. Aí pergunta o seguinte, ó, qual é o valor relativo do algarismo 2? Veja exatamente isso que a gente acabou de fazer. O 2 está onde? Dezena. Dezena de quê? De milhar. Então, dezena vale 10, milhar vale 1000. Então, é 2. Então, 2 dezenas vai ficar, né? 2, 10, não, 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 1000, 20.000. Então, veja, ó, vale quanto aqui? 20.000. Então, valor relativo, ó, o valor relativo do algarismo 2 é igual a 20.000. Ok? Perfeito? Veja, show de bola, né? Ah, professor, e na hora que eu vou escrever isso aqui, eu preciso escrever esse zero. Se eu escrever esse zero, zero unidade, não tem problema, só que não há necessidade de fazer essa representação quando a gente tem essa situação aqui que é zero. Perfeito? Ok? Beleza? Ok, vamos nessa, vamos lá, vendo mais uma situação, né? Evoluindo um pouco mais os nossos estudos aqui, aprendendo um pouquinho mais. Olha só, a gente tem aqui um número, então sistema posicional. Então vamos lá, vamos dividir aqui, né? Então a gente faz a divisão. Então, ó, fazendo a divisão aqui, o que que a gente consegue obter aqui, ó? Essa relação, e a gente pode o quê, né? Além de colocar essas relaçõezinhas aqui das divisões, as letras, né? Isso, ó, então, unidade, dezena, centena, unidade, dezena. E assim por diante. Se tivesse mais número, continuava. Unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, até fechar todo o processo. Perfeito? Ok? Beleza? Então vamos lá. O que está perguntando aqui, ó? Qual algarismo ocupa a ordem de quê, ó? Veja, da centena. Como não mencionou nada, tá falando dessa parte aqui, ó, dessa primeira classe aqui, ó. Essa primeira classe é aquela classe simples, não precisa colocar nome. Agora, essa segunda classe, sim, aqui tem que ter o nome, ó. Qual classe é essa aqui? É a classe do milhar. A classe do milhar. Aqui tem que ter nome, não pode ficar sem nome. A partir da segunda, a gente tem que nomear. Somente essa primeira que a gente pode deixar apenas o quê? Unidade, dezena e centena. Então, se está perguntando a centena, veja, ó, centena, centena, então quer dizer o seguinte, ó, que está querendo que a gente encontre essa centena nessa parte simples. Então, a centena aqui, ó, nessa parte simples. Onde está essa centena na parte simples? Ah, professor, está aqui. Qual é o algarismo aqui dessa centena aí? O algarismo 6. Pronto, então, nossa resposta aqui, ó, apenas colocar o algarismo 6 aqui. Perfeito? Agora, ó, qual algarismo ocupa a ordem? A ordem o quê? Ó, da dezena, dezena. Então, veja que agora está falando de dezena, ok? Ó, então, dezena. Perfeito. Então, ó, se a gente está pegando aqui, ó, dezena, então essa dezena também na parte simples.
essa dezena da parte simples. Ó, qual é essa dezena aqui da parte simples? Onde está essa dezena? Aqui. Já localizamos. Qual é o algarismo aí dessa dezena? O algarismo 5. Então, ó, basta o que? Representar aqui o valor 5. Perfeito? Agora, ó, ordem, só que agora veja o seguinte, ó, agora aqui está falando que é dezena de milhar, dezena de milhar, dezena de milhar, milhar, milhar. Então veja que não é mais aquela palavrinha apenas, ó, a dezena. Aqui, ó, é dezena de milhar, dezena de milhar, dezena de milhar. Então é na classe de milhar, a gente pega o que? A dezena aqui, ó, nessa parte do milhar. Qual é o número que aparece aqui? Qual é o algarismo que aparece aqui? O algarismo 2, professor. Então, perfeito. Show de bola. Fechou. Ok? Isso aí. Né? Tá gostando? Deixa um like aí para o nosso vídeo e bons estudos.